com a equipe de integração. Se você é um visitante, estamos muito felizes com a sua presença. Não deixe de passar na sala do visitante, localizada no hall de entrada. É muito bom ter você aqui. Celebre a Deus junto com a gente. Aleluia! Bom dia, vamos ficar em pé. Que bênção. Glória a Deus. Tem gente aqui que está nos visitando pela primeira vez. Nós recebemos muita gente esse fim de semana. Tem alguém aqui que está... tem bastante gente. Deus os abençoe, viu? Deus cuide de vocês na viagem de volta, que o Senhor esteja aí com vocês. Eu queria te dar alguns segundos para você fechar os teus olhos, entronizar Jesus no seu culto, na sua adoração. Fale com Ele. Ele está aqui. Nós viemos adorá-lo, nós viemos bendizê-lo.
Pai Celestial, nós te louvamos mais uma vez, porque nós estamos aqui na tua casa, quando aqui estamos nos colocando diante do teu altar. Estamos aqui para ouvir a voz do Senhor e também abrindo os nossos corações de tal forma que o Senhor possa ministrar e agir com liberdade na vida de cada um. Te agradecemos pela vida daqueles que aqui estão, também queremos lembrar daqueles que não puderam vir, talvez por enfermidade ou por outros motivos, que eles também possam estar sendo abençoados pelo Senhor, seja também por aqueles que estão assistindo pela internet ou pela televisão, de todas as formas, ó Deus, que o Teu nome seja glorificado. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir a Tua voz, também abençoa aquele que vai estar ministrando a Tua palavra e também aqueles que estão ministrando através da música. Tudo aquilo que fizermos seja realmente, unicamente para a honra e glória do Teu nome. É isso que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora cumprimente a pessoa que está aí do seu lado, pergunte o nome. Eu acho que dá para perguntar de onde veio, porque tem bastante gente de fora com a gente. Vamos às palmas. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, te adorarei. Ele é bom e Ele é exaltado sobre toda a terra. O seu nome está acima de todo
nome. O nome de quem? Ai, muito baixo. Vocês estão com frio. É o nome de quem? O nome dele é acima de todo nome. E você imagina que essa pessoa, Jesus Cristo, que governa todas as coisas com poder, reina para sempre, é o Alfa e o Ômega, Ele está aqui. E nós viemos para adorá-lo. Nós somos o seu povo, somos a sua igreja. Adore Jesus, Ele está no meio de nós. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado dos céus. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado dos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado dos Amém. Estamos felizes aqui, estamos para apresentar os bebês, são as joias preciosas, os presentes de Deus, e nós louvamos a Deus pela vida das famílias e queremos conhecer. Vamos vir aqui. A Lara vai fazer 2 meses ainda, bem picorrucha aqui, ó. Vamos ver ali, focar. Oh! Quem mais temos aqui? Aqui. Aqui nós estamos o Lior com 4 meses de idade. Olha que coisa linda. Vamos conhecê-lo também. Oh! Quem mais? Temos mais alguém aqui? Opa, um xará aqui. Esses aqui são gêmeos, esse é o Gabriel e Mateus. Que bênção, né? Estão todos apresentados. Nós queremos dizer que, como Igreja Batista, nós não batizamos crianças. Nós queremos que, a seu tempo, quando crescerem, eles vão decidir o seu próprio caminho a seguir. Mas a palavra de Deus nos ensina também de que os pais têm responsabilidade de educar, conforme nos diz, ensina o menino ou a menina no caminho em que deve andar. E creio que isso os pais vão passar para os filhos, e assim um dia eles tomarão a sua decisão própria. Amém? Eu convido a que todos possam estender a mão, não há nenhum poder, mas apenas com um símbolo de bênção sobre essas crianças e sobre as famílias. Pai Celestial, nós aqui estamos
colocando essas crianças, essas famílias diante do teu altar. Tu sabes a gratidão que há no coração de cada um de nós aqui, em ver da maneira que o Senhor tem abençoado essas famílias. E sabemos que eles estão colocando essas crianças diante do teu altar, pedindo a bênção, a direção e discernimento do alto, de tal forma que eles possam conduzir essas crianças, que essas crianças possam trazer muita alegria nessas casas, e que elas possam desde cedo aprender a tua palavra, e que a seu tempo elas vão de tomar uma decisão ao teu lado para servir, obedecer e fazer a tua vontade. Muito obrigado a Deus, porque como igreja aqui nós estamos reunidos para glorificar o teu nome também por esse momento tão lindo, tão agradável, tão maravilhoso, no qual nós podemos nos dedicar e ouvir a voz do Senhor. Muito obrigado pelo teu amor. É isso que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou. Podem sentar, irmãos. Hoje para nós é um dia de muita alegria. Nós estamos recebendo aqui a presença do nosso prefeito, Gustavo Fruit. E a razão dele estar aqui é porque há vários anos atrás, o pai dele veio aqui num culto, não aqui nesse lugar, né, no antigo templo, e entregou o alvará de construção, o primeiro alvará de construção dessa igreja. E desde que ele tomou posse, a gente já conversava sobre isso, que eu gostaria muito que ele viesse aqui num culto para entregar o certificado de conclusão de obra, não é? Que é o antigo habite-se. E essa semana, eu não sei se temos as fotos aí que dê para a gente mostrar, ficou pronto aquela escada de incêndio que você ajudou a construir, que faltava no nosso projeto de segurança. Então, ali, ó, isso não existia, a gente teve que mexer em viga, mexer em um monte de coisa para abrir essa porta. Pode passar outra foto aí. Aqui, como ficou do lado de fora, não é? Aí começa a escada, pode passar outra. Aqui é a visão de cima da escada, tá? Pode continuar, olha aí a escada, tá saindo lá em cima da capela. Aqui a visão um pouco lateral. Está vendo esses ar-condicionado que estão aí? Todos eles estavam ali nesse lugar. A gente teve que remover tudo isso do lugar. São máquinas pesadíssimas para a gente fazer toda a instalação de novo. Todo esse material teve que ser removido daquele lugar. Aqui, uma das saídas, aquela escada sai em cima da capela, daí tem uma saída que vai sair lá na Batel. E toda essa parte aqui teve que ser calçada, preparada para isso, que não existia também. Olha lá, eles olhando da Batel para lá, tá? E tem o outro lado ainda, não sei se eles fizeram a foto, todo o calçamento que foi colocado. E tem uma outra saída que vai sair aqui na lateral, essa é uma delas, são duas. A gente conseguiu terminar essa obra e na segunda-feira o Corpo de Bombeiros veio aqui e fez a vistoria final. Quando foi 5 horas da tarde, eu recebi o documento de aprovação do bombeiro. E a gente estava numa reunião com o prefeito e pastores aqui da cidade, do lado ali da minha sala. Eu falei, não tive dúvida, eu peguei o documento e entreguei na mão do prefeito. Falei, consegui, aleluia. Não é? Segunda-feira. Quando foi, se não me engano, quinta-feira à tarde, no final da tarde, ele me ligou. Saiu o certificado de conclusão de obra.
Então eu falei para ele assim: olha, eu gostaria muito que você viesse ao culto para entregar, porque o seu pai entregou o alvará, não é? E ele disse: bom, eu vou ver se eu consigo, porque era quinta-feira, no final da tarde, para ele estar aqui domingo, não é, no culto. E aí daqui a pouquinho ele confirmou, ou no dia seguinte ele me confirmou que poderia estar aqui no culto das 11 horas. Ele tem outro compromisso, daqui a pouquinho ele vai ter que sair. Normalmente ele assiste os cultos conosco. Toda vez que ele veio aqui à igreja, ele assistiu os cultos conosco. Mas ele me disse: olha, hoje eu não vou poder, hoje eu encaixei no meio de um evento e outro. Falei: mas venha assim mesmo, que vai ser um prazer recebê-lo. Então eu queria recebê-lo, agradecer toda a ajuda, todo o empenho. Vamos dar uma salva de palmas aqui, não é? Tá bom? Bom dia. É uma alegria participar desse evento. Parabéns, pastor Peragini. Parabéns a toda a equipe envolvida nesse projeto, todo esse processo de décadas. Ao Nilson, eu acho que já é um especialista na burocracia da prefeitura. Além de pastor, ele é engenheiro, arquiteto, advogado, já sabe todos os procedimentos. Mas eu venho aqui hoje, além da entrega desse certificado, de forma muito breve, me permita um testemunho. Esses anos têm sido desafiadores. Mais do que nunca eu entendo o que significa cumprir uma missão. Acho que ninguém imaginava uma crise tão grave com uma queda da economia tão expressiva. E tudo que gera em desconfiança na sociedade. Mas eu tenho tido o privilégio de conhecer algumas pessoas e algumas instituições que são a proteção dessa cidade. Se eu, ao final da gestão, pudesse elencar 10 nomes das 10 pessoas mais importantes para a cidade de Curitiba, seguramente o pastor Peragini está na linha de frente. É uma bênção para essa igreja ter um pastor como Peragini. Eu que agradeço o privilégio de conhecê-lo dessa maneira, de acompanhar não só como referência na igreja evangélica, nem só na igreja cristã. É uma referência hoje para a nossa sociedade. Parabéns. E hoje tenho a feliz coincidência, 32 anos depois que meu pai foi prefeito, eu já deixei uma vez aqui com o pastor Peragini a cópia do primeiro alvará. E ao longo do tempo, a lei foi modificando. A burocracia foi se tornando mais rigorosa, novas exigências começaram a ser realizadas. Hoje não se faz nenhum empreendimento sem o aval do Corpo de Bombeiros, que é muito rigoroso, principalmente depois do que ocorreu em Santa Maria, e adequações foram necessárias. Então isso acabou atrasando a gente emitir o certificado de vistoria e conclusão da obra. Mas coincidiu de estar aqui na igreja, na segunda, o bombeiro entregou o atestado das obras e hoje eu venho com muita honra. 32 anos depois, até fiquei feliz desta emoção, porque a gente está conseguindo resolver a organização e a regularização de vários imóveis na cidade de Curitiba. Mas esse é um patrimônio da cidade. Então, pastor Peragini, parabéns, é uma honra estar aqui e agora não só perante Deus, mas também perante a lei e a burocracia da prefeitura de Curitiba, definitivamente esse templo está reconhecido e a obra está definitivamente concluída. Parabéns. Não, é de verdade. Aleluia. É um alívio, né? Eu estava dizendo para ele segunda-feira, assim, olha só que coisa, né? A gente está sem alvará de funcionamento. Se acontece qualquer coisa aqui, é uma situação assim, muito difícil. Então agora com esse documento, o alvará vai sair essa semana em nome de Jesus, a gente está com isso regularizado. Até por isso a gente tem sido muito chato, dizendo, não pode subir na galeria, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque a gente tem que tomar alguns cuidados para que não venha acontecer alguma coisa ruim. Graças a Deus não aconteceu nada de ruim. Deus nos abençoou. Eu queria que você ficasse de pé, a gente orasse pelo prefeito. Não é fácil ser gestor de qualquer coisa numa época de crise. Quanto mais de um órgão público como a prefeitura, que depende não somente dos recursos locais, mas também de repasses, né?
E muitos desses repasses, como você sabe, não têm vindo ou têm vindo atrasado. Eu falava com a minha irmã que trabalha na prefeitura de São José dos Pinhais. Ela disse assim: conseguimos receber as verbas federais de 2014. Tá? Então ela disse: aleluia, conseguimos. Estava tudo quebrado porque verbas federais de 2014 não tinham entrado ainda. Então você imagina o que significa gerir uma cidade como Curitiba, que, vamos dizer assim, você herdou com nominalmente com 500 milhões de reais de dívida, mais quase 500 milhões de precatórios que teve que ser pagos nesse período, além de todas as dificuldades. E o que a gente tem feito é cumprir aquilo que a palavra de Deus fala, que é para orar pelos nossos governantes, sabendo que todo o poder instituído, e quando ele fala poder, não está falando só das pessoas, ele está falando das instituições. Todo o poder instituído é uma ordenação divina para o bem da sociedade. Então a prefeitura existe para o bem da sociedade, e as pessoas que estão ali, elas merecem que o povo de Deus esteja orando e intercedendo por elas. Então eu queria orar por você, por essa gestão. Sabemos que você vai sair candidato na próxima gestão. Se Deus o abençoar com isso, que você seja abençoado também na direção da próxima gestão. E a gente vai estar clamando a Deus juntos. Você concorda que a gente ore? Então vamos orar juntos aqui? Pai querido, muito obrigado pela vida do Gustavo. Muito obrigado, Senhor, porque de uma maneira tão nobre, tão isenta, tão pessoal, ele tem tratado, Senhor, com as pessoas. Eu sou testemunha de como tenho sido tratado com carinho, e não somente eu, mas tantas pessoas que estão ali no gabinete dele com tantos interesses diferentes, com tantos pedidos, com tantas situações. E sempre com aquela postura, Senhor, de cavalheirismo, de educação. E eu te louvo, Senhor, por isso, porque não é fácil nos embates que ele tem enfrentado manter essa mesma postura, Pai. E eu quero te pedir que o Senhor o abençoe, que o Senhor o guarde. Eu quero te pedir, enquanto pessoa, que o Senhor sustente a vida dele, da sua esposa, Senhor, e que nessa visão de serem ministros, como ele falou, missão que o Senhor deu para eles, que eles possam desempenhá-la na graça e no poder de Jesus. Muito obrigado pela vida deles, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de ver o pai dele entregando o alvará de construção e fechando esse ciclo, ele e seu filho, agora como prefeito também, entregando o certificado de conclusão de obra. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou. Aleluia. Dá mais um abraço quem está perto de você. Diga: você é lindo, você é linda. Que bom que você está aqui. É bom a gente estar na casa de Deus, ser família na fé. É uma bênção isso. Nós vamos orar agora. Você pode sentar no seu lugar. Queria chamar a Cristiane, que está indo embora para os Estados Unidos. Vem aqui, querida, nós queremos orar por você nesse tempo de oração, pedir o favor de Deus sobre a sua vida nesse tempo de mudança, que o Senhor te acompanhe, né? A gente vai ficar com saudades, mas que bom que você possa ser uma missionária do Senhor lá onde o Senhor a colocou. Esse é o tempo que nós temos de oração sempre aqui na igreja, onde a gente coloca os pedidos diante do Senhor. Também queria colocar diante de Deus a vida do Paulo Davi, nosso pastor aqui de adoração. Foi aniversário dele na sexta-feira.
mas o Paulinho teve um problema de saúde, está internado. Quero que vocês orem por ele. Eu não sei direito o que é, mas eu quero que a gente esteja orando e clamando a Deus pela vida do Paulinho. Eu tenho certeza que Deus vai visitá-lo onde ele está e visitar você que trouxe teu pedido, a sua situação, veio aqui ao culto. O nosso Deus é um Deus que responde orações. Quantos aqui já provaram a fidelidade de Deus? Levantem as mãos. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E a Bíblia diz que Elias era um homem de fé. Ele orou e Deus fechou os céus. E depois ele orou de novo e Deus abriu os céus. E eu gosto do texto, quando ele sobe a montanha para orar e pedir para Deus derramar chuva sobre a terra. Mas antes ele subir, ele diz assim: eu já ouço o som da chuva. Mas não tinha nuvem no céu, não tinha nada. Que som que era esse que ele ouvia? Eu creio que ele ouvia com os ouvidos da fé o que Deus ia realizar. E hoje eu posso ouvir o som da chuva nesse lugar. Eu posso ver o que Deus vai realizar na sua vida, antever pela fé. Eu creio que Deus vai derramar favor, Deus vai derramar bênção. Chuvas de bênção vão cair nas nossas casas, nos nossos lares, sobre as nossas famílias. Você crê nisso? Sobre a nossa cidade, né? Deus vai derramar chuvas de bênção. Vamos orar por isso? Então, aonde você está, feche teus olhos agora e apresente a sua situação a Deus. Eu não sei qual é o seu pedido, qual é a sua luta, qual é o seu problema. Apresente agora diante do Senhor. Fala: Deus, é isso aqui que eu quero colocar diante de Ti. Talvez alguém que está enfermo na família, talvez uma situação difícil que você está vendo. Apresenta agora, em nome de Jesus. Pai querido, estamos aqui reunidos na Tua presença, porque cremos que o Senhor escuta as nossas preces, ouve o nosso clamor, e o Senhor derrama do Teu favor sobre nós. E hoje aqui reunidos viemos clamar, Deus, pela vida da Cristiane que está se mudando, que o Senhor acompanhe a saída e a entrada dela, que o Senhor vá à frente, que ela perceba o cuidado de Deus sobre a sua vida, Pai. Também queremos colocar o Paulo Davi, nosso pastor querido, que está agora acamado, que o Senhor possa sim o visitar ali, trazendo vigor, trazendo saúde, trazendo renovo. Obrigado pela vida dele, pelo aniversário dele, que foi a semana. Obrigado porque o Senhor tem o levantado aqui para nos conduzir na adoração. Mas nesse tempo também, Deus, eu quero colocar a vida de cada irmão que está aqui e trouxe seu pedido diante do Senhor, crendo que o Senhor é Deus poderoso. E assim como o Senhor fez no tempo de Elias, abriu os céus, aquele homem que viu uma pequena nuvenzinha, era um sinalzinho apenas, e creu, e o Senhor derramou chuva sobre a terra seca. Hoje nós estamos aqui, eu quero pedir que os meus irmãos possam ver essa nuvenzinha pequena de esperança, confiar no Senhor, e que as chuvas de bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a vida de cada um. Derrama tuas chuvas de bênção sobre a casa dos meus irmãos, Pai, que haja entendimento, que haja compreensão, que haja paz nos nossos lares. Derrama chuva de bênçãos, Deus, nos nossos negócios, naquilo que fazemos, Pai, que o Senhor possa trazer a provisão de cada dia, cada irmão, Pai. Cuida de nós, cuida das nossas casas, cuida das nossas famílias, cuida da nossa cidade. Te agradecemos também hoje, Deus, por esse tempo aqui de vitória, que recebemos esse documento tão importante, Deus. Continua abençoando esta igreja, abençoando a nossa cidade, abençoando os nossos líderes, Pai. Faz assim, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus abençoe muito a sua vida. Deus, o nosso Deus é um Deus fiel e poderoso. Esse é um tempo também onde nós celebramos a Deus através dos dízimos e das ofertas. E esse é um tempo onde celebramos a fidelidade do Senhor. Quem aqui, em algum momento da vida, experimentou o cuidado de Deus nessa área? Levante as mãos, deixa eu ver. Nosso Deus, Ele é fiel, Ele é bom, Ele cuida da gente. E o tempo de trazermos as ofertas, os dízimos, é um tempo onde a gente declara: Senhor, nós confiamos no que Tua palavra ensina.
E a gente acredita no reino de Deus. Às vezes pessoas me perguntam: por que você dá dízimos e ofertas? Eu falo: eu acredito nos valores do reino de Deus, e eu tenho prazer em investir nisso. É por isso que eu invisto. Você é um investidor do reino, você acredita nisso? Eu queria te desafiar hoje a algo especial. Nós temos os programas de televisão, de rádio. E quantos aqui já, em algum momento, ouviram lá na rádio um programa nosso, ou na televisão, ou pela internet, assistiram um culto? Levanta a mão para eu ver, deixa eu ver, ó. Quase todo mundo. E a gente quer ampliar esses trabalhos para que mais pessoas possam ser alcançadas com a palavra de Deus e com o Evangelho. Por isso você tem um encarte aí na frente do teu banco, tá? Que tem ali, é um programa que a gente está fazendo em missão. A gente está levantando recursos mensais. A gente tem alguns compromissos que envolvem essa área e um sonho de fé. E se você quer ser parceiro nesse projeto, você coloca lá: eu vou dar R$20, vou dar R$30 por mês, para a gente tentar compor esse trabalho, os recursos que a gente precisa para ampliar a proclamação do reino de Deus através do rádio, da televisão e através da internet também. Então eu queria te pedir, se você quiser ser um parceiro nosso, coloca ali teu compromisso e nós vamos clamar para que mais vidas sejam salvas. Eu nunca vou esquecer de ter um amigo, o Thiago. Ele tinha preparado a corda já para se enforcar, né? Desiludido com a vida, e estava com a rádio ligada. E aí, quando ele entrou no quarto, ele começou a ouvir o pai que estava falando. E aí ele falou: eu vou ouvir mais um pouco. E naquele dia ele desistiu de se suicidar e foi procurar uma igreja, teve um encontro com Jesus, é amigo nosso aqui. Isso tem um efeito poderoso, querido. Você não tem ideia, a palavra de Deus é poderosa. Ela transforma a vida de pessoas, nos ajuda a investir pela fé. Enquanto nós adoramos a Deus agora, você pode sair do seu lugar, trazer teu dízimo, a tua oferta ou teu compromisso de fé, para sim mantermos esse projeto de expansão do reino de Deus. Levanta a sua cadeira para facilitar o trânsito. Aqui diante de ti, eu tenho tanto para te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças
Você consegue se lembrar de apenas um motivo de gratidão? Só um. Você consegue se lembrar? Um motivo de gratidão a Deus nessa manhã? Então compartilha com a pessoa que está aí do seu lado. Diga, olha, eu agradeço a Deus hoje por isso. Diga aí, se você tem no seu coração. Tanto a gente tem para agradecer. Graças dou, graças dou. Agora lembra de onde o Senhor Jesus te tirou. Aonde você estaria se não fosse por Ele? Graças dou, graças dou. Agora cante, igreja. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou. Obrigada, Jesus. Graças dou, graças dou. Ele está aqui no meio de nós, Jesus. Me escutas quando clamo, acalma meu cansado, me levas pelo fogo, curando no meu ser. Você crê nisso? Confio em ti, confio. Ele é a rocha mais alta do que nós. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Ele é a fonte de todas as bênçãos. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Ele está te escutando. Me escutas quando clamo,
impossíveis para Deus. Para ti, tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível. Para ti, tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio, sim, eu creio. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Não há. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, Deus traz cura, Ele é fiel, Ele alcançou a minha e a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus vai falar contigo hoje. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Deus é bom demais. Eu quero agradecer a Deus e agradecer também a esta igreja. Este último final de semana nós tivemos um congresso aqui de jovens, com líderes de jovens que vieram do Brasil todo, né? Tinha gente de Manaus aqui, rapaz. Gente de João Pessoa, tudo que é canto você pode imaginar. Tinham 1.500 inscritos no congresso, tá? Ontem o culto de jovens aqui, tinha gente na galeria, estava quase lotado o templo. Tinha umas 3.000 pessoas aqui. E foi um tempo muito especial. Eu quero agradecer ao pai, né? Ele pela visão de investir na juventude dessa igreja. Lá atrás, quando eu era adolescente, começou um trabalho e que gostoso a gente se sentir abraçado por essa igreja. Obrigado, irmãos, Nils, todo mundo aqui que investiu na gente. Vamos dar um salve de palmas para essa igreja linda. Obrigado. Nós nos sentimos muito amados, os adolescentes, os jovens dessa igreja, por vocês. Obrigado pelo investimento na nossa vida. E o Fernando Diniz foi um dos preletores do nosso congresso. Ele falou aqui um dia pela manhã. E ele é da Comunidade da Graça, lá em São Paulo. É um querido, amoroso, carinhoso, sempre elogiando todo mundo, né? E é meu amigo, a gente já viajou algumas vezes juntos, né? E tem um trabalho lindo com jovens em São Paulo. O pastor Carlos Alberto Bezerra, amigo do pai, também é um carinhoso assim. E é um prazer muito grande ter você, esse homem de Deus, aqui com a gente. E eu queria orar por ele, pedir que Deus visitasse a gente através da palavra desse servo do Senhor. Pai, muito obrigado pela vida do Fernando. Obrigado porque a gente pode trabalhar juntos para o teu reino. Obrigado por essa visão de unidade das igrejas. Obrigado porque o amor de Jesus rompe barreiras e nos traz para perto do Senhor e uns dos outros, Pai. E eu te louvo porque Ele pode estar aqui hoje ministrando. Quero pedir que o Senhor abençoe a família dele, sua casa, sua igreja, e que o Senhor o use aqui com autoridade, unção que vem do alto, para ministrar as nossas vidas e aos nossos corações. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém. Deus abençoe. Muito bom dia. Eu estive aqui falando no culto das 9, foi uma alegria, uma grande honra receber esse convite inesperado, mas deu tudo certo, consegui transferir meu voo para as 2 e pouquinho. Trago um grande abraço do pastor Carlos Alberto Bezerra, só para eu saber quantos aqui conhecem o pastor Carlos Alberto Bezerra. Ok, ele é o nosso pastor, presidente fundador da Comunidade da Graça. Já transferi o abraço que ele envia ao pastor Pascoal Piragini, sua esposa, irmã Cleusa, e a toda a igreja. E se você me permite, eu queria que colocasse uma foto aqui do meu pastor, por favor, pessoal da mídia aí, por gentileza.
Vai entrar, irmãos. Essa aí. Hoje eu estava olhando aqui, essas crianças sendo apresentadas, e essa é uma foto de fevereiro de 1975. Portanto, eu tenho 41 anos. Não parece, eu sei, irmãos, mas ali ao lado está o pastor Enéas Tonini, pastor que faleceu recentemente aos 102 anos de idade. E ali é o pastor Carlos Alberto me segurando no colo. E aí a próxima foto é uma foto de 2 semanas, essa daqui. E eu mandei essa daí para o WhatsApp dele e falei assim: pastor, 41 anos depois, continuo no teu colo. E ele me respondeu assim: só que agora é você que ora por mim. E é uma grande alegria ter este homem como o pastor de toda a minha vida, né? Eu tenho uma aliança com ele, com toda a família dele. Então, se você me permite também, eu queria colocar um pequeno vídeo do trabalho que a gente desenvolve. A gente realizou agora um evento com a nossa juventude de São Paulo. Eu coordeno o Trabalho Nacional de Jovens da Comunidade da Graça. A gente tem uma sigla MAG, Marcando a Geração, e também pastoreio as igrejas do Nordeste da Comunidade da Graça. E a gente fez um trabalho recente, eu gostaria de repartir com você. É um pequeno vídeo de 3 minutos. O desafio da gente como cristãos nesses dias é termos o nosso coração batendo em sintonia com aquilo que faz o coração de Deus bater. Que tipo de fé a gente vive? Aliás, que tipo de espiritualidade a gente quer viver? É mudança de uma velha vida para uma nova vida. É não só parar de fazer coisas erradas, mas é começar a fazer o certo. É não só não pecar, não isso, não aquilo, mas é praticar a justiça, o amor, o perdão. O amor dele é excelente. Offer me money. Ofereça-me dinheiro. Offer me fame. Ofereça-me fama. It's garbage. É lixo compared to the word comparado com as palavras of love, de amor when he speaks to my heart. quando ele fala ao meu coração. Estou muito interessado como vocês vão terminar com dignidade, com firmeza, com amor e com fidelidade. Porque o importante para o homem não é como ele começa o seu ministério, é como ele termina o seu ministério. Importante para nós cristãos não é como nós começamos a vida cristã, é como nós vamos terminar a vida cristã. Você sair por essas portas, seja uma pessoa que ama a palavra. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia com paixão, com amor? Porque se você ler a palavra, se você se alimentar da palavra, se você amar a palavra, entender que ela é o próprio Deus, ali a vontade de Deus para a nossa vida, você vai viver de forma livre, você vai ter vida de verdade. Obra do Senhor, vamos aplaudir o Senhor pela obra dele nessa terra. E eu também sou casado há 17 anos com uma pessoa que eu conheci na adolescência, Sueli. A amizade de uma adolescência virou amor por toda a vida. Nós nos conhecemos quando tínhamos 15 anos, não começamos a namorar nessa época da nossa vida, embora eu goste de pensar que ela já era apaixonada por mim. Mas depois de um tempo nós, muito amigos, e eu comecei realmente a pensar
sobre com quem eu iria casar. E nessa hora a gente não pode ser tomado pela emoção. E eu realmente comecei a consultar e falei com os meus pais, porque nós somos muito amigos, meus pais. Também são pastores, ao lado do pastor Carlos Alberto. E meu pai falou assim: filho, eu conheço a vida, a maneira como a Sueli, ela se relaciona com Deus. Mas eu não sei uma coisa, e é você que vai precisar observar. Observe como ela trata os pais dela, porque como ela trata os pais dela, ela vai te tratar no futuro. E aí eu falei assim, uau. E realmente ela passou, porque eu observava como ela tratava com honra. Então já se passaram 17 anos que estamos casados, temos 3 filhos, Fabrício, Bernardo e Manuela, de 13, 10 e 7 aninhos, a Manu mais nova. E esses dias a gente estava no carro e o Bernardo e a Manu quem tem filhos sabe como é isso, filhos pequenos, estavam disputando o território no banco de trás do carro. Não, você colocou o pé aqui, vai um pouco mais para lá, aquele negócio. E aí eu dei uma orientação, na segunda, na terceira, eu falei assim, olha, eu falei, filhos, é o seguinte, ou vocês acertem agora, ou em casa a gente vai ter uma conversa mais séria. Vocês escolhem e vocês têm 1 minuto para falar o que vocês escolheram. Aí eu vi eles conversando. Pai, já escolhemos. Pois não, o que vocês escolheram? Ele falou assim, Manuela, me perdoa. Olha, irmão, que quebrantamento lá no carro. Aí ela também, perdão, B. Eu falei, gente, que coisa linda. Parabéns. Aí eu falei assim, agora só uma curiosidade. Vocês decidiram acertar porque vocês estavam com medo da conversa que a gente poderia ter em casa? Ou porque vocês estão quebrantados? E o Bernardo rapidamente, porque a gente está quebrantado, pai. Olha, queridos, era um negócio lindo. Eu continuei dirigindo, 1 minuto, 2 minutos depois, ele falou assim, pai, o que é quebrantado? Realmente, estava bem quebrantado, meu filho. Meus amados, eu quero compartilhar um texto da palavra com você. Eu compartilhei esse texto aqui para quem estava nesse encontro, no congresso. Então, quem estava no congresso e está aqui neste culto novamente, está aqui, vai ouvir novamente. E eu creio que quando a gente ouve 2 vezes, a gente até reaprende. Eu espero ser muito útil na sua vida. Eu só não poderia deixar de pedir a você que... Tem uma frase que eu gosto bastante que diz, as melhores coisas da vida não são as coisas, são as pessoas. E eu gostaria que você olhasse para a pessoa do seu lado e dissesse a ela uma qualidade que você vê na vida dela, uma qualidade que parece com Jesus e que você pode ver na vida dessa pessoa. E você pode dizer isso para ela? Verbaliza isso, né? Se você não conhecer, você fala, você já é uma bênção só pelo fato de você estar aqui no culto já. Maravilha, maravilha, maravilha. Esse texto que eu vou compartilhar com você, como pedagogo que sou, eu compartilhei com os irmãos aqui do culto anterior, que lá atrás, há vários anos, eu estava seguindo a carreira de comércio exterior, mas de uma forma ou de outra, Deus me mostrou que, me despertou o desejo de trabalhar com pessoas. Eu gosto de trabalhar com pessoas. E aí eu fui fazer pedagogia. Fui estudar, fui fazer especialização em gestão de pessoas. E a Bíblia é cheia de informação sobre isso. E eu costumo me preocupar com o processo de aprendizagem. Se a gente reteve. Às vezes eu olho, quando eu estou pregando, eu fico muito preocupado da gente sair e perder, né, a informação, o que foi falado. Eu sei que a gente também tem que contar com o sobrenatural, com a revelação do Espírito Santo na nossa vida. Mas eu acho que a melhor forma da gente reter é escrevendo, é repartindo, porque os estudos dizem que quando a gente só ouve, a gente vai reter 5%. Eu fico imaginando que depois de tanto trabalho, você levantou da sua casa nesse frio, veio aqui, está no culto, e de repente a gente reter tão pouca informação. Então eu peço que o Espírito Santo faça com que a palavra dele fique firmada no nosso coração. Eu posso orar por isso nessa hora? Nós te agradecemos por esta manhã. Obrigado, Jesus, pela tua presença neste lugar, porque onde Jesus está, tudo pode acontecer. Obrigado porque o Senhor nos trouxe com propósitos poderosos e nos reuniu aqui como família, como igreja do Senhor. Então peço que o Senhor esteja alcançando cada coração. Talvez alguns vieram aqui buscar
informação, conhecimento, outros vieram porque estão acostumados a vir, outros vieram para encontrar pessoas, para ter uma experiência nova, para poder receber conforto no coração. O Senhor sabe qual é a expectativa de cada pessoa, e eu, humanamente falando, sou incapaz de atender a todas as expectativas, mas eu creio poderosamente no poder da palavra, que é capaz de nos edificar nesta manhã. Então que o coração ansioso possa descansar no Senhor, possa confiar que enquanto estamos aqui, o Senhor está cuidando de todas as áreas da nossa vida. No nome de Jesus nós oramos, podemos dizer amém? O texto que eu queria ler com você é o texto de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, que diz assim, Paulo dizendo para o seu filho na fé Timóteo, e ele dizia assim: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Amém? Queridos, Paulo apóstolo, ele está dizendo para o seu filho na fé, Timóteo, Timóteo, se você quiser ir bem na vida, nessa tarefa que você está recebendo, que às vezes é diferente da vocação que Deus deu para cada um aqui, mas de uma maneira geral é igual. Ele está dizendo para Timóteo, Timóteo, se você quer ir bem, você precisa se tornar uma referência, você precisa se tornar um padrão de como se vive. Timóteo, não faz sentido você viver no modo, tá ruim mas tá bom, vamos tocando. Não é assim que Deus quer que vivamos. Ele dizia, você precisa se debruçar sobre essas coisas, você precisa crescer. Em outras palavras, talvez ele diria para Timóteo, Timóteo, não é normal se você é a mesma pessoa de 2 anos atrás. O seu progresso tem que ser visto, tem que ser manifesto. As pessoas, especialmente aquelas que vivem com você, têm que olhar e dizer assim, como você cresceu, como você está mais parecido com Jesus. E é isso que ele está dizendo, e o caminho é a gente estabelecer um padrão elevado, porque ele está dizendo assim, não é para você ser padrão de quem está ruim, porque ser padrão de quem já está ruim é viver de forma mediana. Ele está dizendo assim, você precisa ser padrão de quem já é fiel, você precisa jogar lá para cima a sua excelência, você deve viver, e eu creio que é isso que Jesus diria também, como ele disse para Pedro, quando ele perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro disse sim. Pela 3ª vez ele falou assim, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, pegue as pessoas pelas mãos, olhe nos olhos delas, ajude-as a atravessar a vida, seja um padrão, tenha um estilo de vida que inspire as pessoas a estarem do seu lado, a quererem estar perto de você. E é isso que ele está dizendo, Timóteo, viva nesse padrão. E eu recebo isso para a minha vida. É Jesus nos dizendo através de Paulo, viva de tal forma que você possa olhar para as pessoas e dizer assim a elas, olha, trate a sua esposa como você me vê tratando a minha. Lidere como eu lidero, trabalhe como eu trabalho. Alguns talvez pode até pensar, puxa, mas isso não é pretensão demais? Não, pastor, eu prefiro dizer para as pessoas assim, não olha para a minha vida, olha para Jesus. Mas percebe que as pessoas não estão vendo Jesus, elas não leem a Bíblia, elas querem ler a nossa vida. E o fato é que o cristianismo muitas vezes está desmoralizado, porque muitas vezes as pessoas têm deixado Deus dentro do templo, e elas estão dizendo assim, a minha vida fora das portas não tem nada a ver com aquilo que eu disse ou cantei num culto. E as pessoas olham, as pessoas que ainda não conhecem a palavra, não conhecem Jesus, elas dizem assim, essa pessoa diz uma coisa, mas ela vive de outra maneira. Não combina o que ela diz crer, e aquilo que ela realmente pratica.
O fato é que nós estamos, talvez muitos de nós, pelo fato da correria da vida, não estava se atentando para isso. Nós estamos sendo observados. As pessoas estão olhando para nós. E é isso que Paulo está dizendo. Torna-te padrão, seja uma referência, seja um exemplo. Timóteo, seja um exemplo na forma como você lida com a palavra. Seja um exemplo na palavra. Seja uma pessoa que se relaciona com a palavra, que tem a leitura da Bíblia, não apenas porque se você é um líder de grupo, se você lidera um ministério, não leia a Bíblia apenas para dizer para as pessoas, porque você precisa preparar um estudo, porque você precisa dizer, porque você vai fazer uma visita, mas leia a Bíblia para você, se relacione com o espírito de vida que há na palavra. Se debruce, mas eu não tenho tempo, pastor. Todos nós temos os 1440 minutos diários que todo ser humano tem na terra. Porque quando a gente diz, eu não tenho nem 10 minutos, olha, se você dedicar 10 minutos para devoção, para leitura, para fazer perguntas para você, você ainda vai ter mais 1430 minutos. E muitas vezes nós deixamos a palavra de lado, porque nós não valorizamos, porque o que a gente valoriza, a gente prioriza. E então ele está dizendo assim, Timóteo, seja um padrão na palavra. Ele não tinha ainda o Novo Testamento, mas Romanos 15:4 diz, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Paulo, ele ensinava as escrituras sagradas, naquele momento da revelação progressiva de Deus. Então eu creio que para nós, do século 21, é isso que Deus está falando, seja um padrão de gente que conhece a palavra, que se relaciona, não só se apegando a questões de detalhes, de curiosidades, olha quantas madeiras tinham na arca de Noé, não, coisa que faz sentido, que revela Jesus, nós nos debruçarmos, seja um exemplo, uma referência na palavra, seja uma referência na forma como você trata as pessoas, no trato. E eu gosto muito disso, eu disse isso no começo da minha fala, que eu comecei a perceber a importância da gente conhecer a nós mesmos e conhecermos as pessoas, admirarmos a beleza da diversidade, a maneira como Deus desenhou cada um de nós. E você sabe que isso até inclusive é produto de estudo científico. Assim como o homem produz tecnologia que nos faz, por exemplo, utilizar um avião e nos abençoa, o ser humano também estudou a psique humana. E naturalmente, o ser humano ele é revelado na palavra, mas é interessante como você observa a beleza da criação de Deus. Alguns estudos muito sérios dizem que as pessoas, há 4 tipos de temperamentos, né? E o primeiro dele diz que há pessoas, por exemplo, com perfis mais dominantes, são pessoas muito focadas em resultados, são pessoas que, quando elas determinam uma coisa, elas vão atrás, elas querem alcançar, elas gostam de trabalhar debaixo de pressão. Qual é o ponto forte, né? Qual é a virtude do temperamento dessas pessoas? É que elas são extremamente realizadoras. Qual é a fraqueza do temperamento dessas pessoas? É que muitas vezes elas são tão focadas que elas não ouvem mais ninguém. São aquelas pessoas que, quando elas percebem que alguém está impedindo elas de alcançar um resultado, elas chamam a atenção da pessoa na frente de todo mundo, se tornam muito autoritárias. Então, ao invés de elas dizerem assim, olha, você pode afastar essa cadeira, que elas falam assim, tira a cadeira, elas mandam, elas não pedem. Então, se ela se reuniu com uma equipe, todo mundo falou e deu ideias e todo mundo concluiu juntos, quando ela saiu, ela desceu uma escada, ela teve uma ideia melhor, pode ter certeza que ela vai implementar a ideia dela, porque ela acha sempre que ela é mais ela, na verdade. Então, se você percebe que você tem este perfil, o que eu aprendo na palavra se eu tenho este perfil? Que eu preciso ter alguém perto de mim, dizer assim para essa pessoa, olha, me observe, se você perceber que eu pesei a mão, que eu fui muito duro na minha fala comigo, porque normalmente essas pessoas têm dificuldade para ouvir, elas são muito impacientes. Você vai conversar um negócio com elas,
Deu 1 minuto, ela já está olhando para o relógio, olhando para o lado, elas não aguentam ouvir. E às vezes elas até completam sua frase, inclusive. Tem alguns que estão dizendo assim: Senhor, sou eu. Nós não podemos rotular as pessoas, mas é importante a gente perceber a diferença. Paulo está dizendo assim: seja uma referência no trato, as pessoas são diferentes. Existem aquelas outras pessoas que são mais interativas, elas gostam de gente. Você pode até falar assim: olha, o nosso objetivo é esse, vamos pôr a camiseta aqui escrito isso para a gente alcançar esse alvo. Elas falam: vamos lá, elas ficam felizes. No outro dia você pergunta: qual que é o objetivo? Elas falam assim: eu não sei, eu gosto de estar com as pessoas. Elas são assim, elas são muito alegres, muito felizes. Quando elas estão relaxadas, elas estão rindo. Elas são assim, ó. Ela fala: ela está rindo do quê, né? Será? Ela fala: não, ela está relaxada. Elas falam tocando, elas gostam, elas são muito atentas, elas gostam de pessoas. Você quer matar, deixa ela sozinha num lugar. Ela não consegue se concentrar. Se ela estivesse lendo alguma coisa, passar alguém perto dela, ela já para, ela começa a conversar, ela esquece o que ela está falando. Elas são muito intuitivas, elas falam assim: no final vai dar tudo certo. Aí às vezes vão prestar um vestibular, elas percebem que a vida não é bem assim. Qual é a virtude de pessoas que foi desenhada por Deus com essa característica? É que elas conectam muito bem as pessoas. Elas confiam rapidamente, elas são a alegria da festa. Qual é a fraqueza deste perfil? É que elas são muito desorganizadas, elas esquecem horário, elas chegam depois e estão sempre achando que a vida é uma festa. Então, eu olho para isso e eu acho incrível. Eu falo: Senhor, por que o Senhor permitiu fraquezas nos nossos temperamentos? Para a gente aprender a depender um do outro. Há aquelas outras pessoas que são mais estáveis. Elas funcionam bem em ambientes que elas sabem tudo o que vai acontecer. Se você falar para ela assim: olha, amanhã tem uma surpresa para você, ela fala assim: não acredito. Elas não gostam de surpresas, elas gostam de saber. Uma vez eu estava com a minha esposa comprando uma bota para minha esposa, e aquele senhor, eu falei assim: como é que o senhor cuida das suas costas? Aí ele ficou de pé, ele falou assim: esse foi meu primeiro emprego há 35 anos. E eu pensei comigo: meu Deus, perdeu a vida dele aqui. Mas eu percebi que ele estava feliz. Sabe o que ele estava querendo dizer para mim? Sabe, filho, eu tenho uma coisa boa para falar, a minha vida nunca mudou, olha que legal. E há pessoas que são assim. O dia que fala assim: vai ter que mudar a sua mesa de guarda, elas quase que entram em crise. Não, eu sempre tenho essa visão aqui da janela. Qual é a virtude de pessoas assim? É que é o seguinte: primeiro, elas são ótimas ouvintes, elas ouvem bem. São pessoas que se apegam a uma causa e vão até o fim. Às vezes até o líder já abandonou, ela continua. Elas não expressam muita emoção, elas retêm. Isso às vezes é uma fraqueza. Porque você olha para ela, parece que está tudo normal, mas por dentro ela está explodindo. A virtude delas: elas demoram para mudar, mas se convencer, você ganhou um grande aliado. Mas elas gostam da estabilidade. Virtude. Precisa, e outra coisa, não gosta de trabalhar debaixo de pressão. Se você falar assim: tem um prazo, ela desmonta. Se falar, dá 3 coisas para ela fazer, ela já fica perdida também. Vai conversar com ela, não pode ser: já decidiu? Não é assim. Primeiro senta, fala assim: como está a família? E aí, como é que foi? Aí lá pelas tantas fala assim: sabe aquele assunto? A hora que você decidir, você me avisa. Enquanto dominante, se você levar mais de 30 segundos para resolver, ele dá as costas e vai embora. Olha como as pessoas são diferentes. Olha a beleza da diversidade. E os conformistas, então, eles gostam de regras, padrões, normas, procedimentos, planilhas, dados, o ponto e a vírgula. Eles gostam do manual, eles são técnicos. Eles gostam de coisas, eles funcionam bem em ambientes que têm ordem. E por causa disso são muito meticulosos. São muito perfeccionistas. Têm dificuldade para delegar, porque eles acham que se passar, alguém vai fazer errado. Então, o interativo, se você falar assim: está todo mundo indo, ele fala: então vamos também.
Esse daí não, você tem que provar por dados. Olha que riqueza. Qual é a virtude de pessoas assim? São pessoas, elas são muito técnicas, são muito precisas. Qual é a fraqueza de pessoas que foram desenhadas por Deus assim? É que elas muitas vezes, por causa de serem muito perfeccionistas, elas travam tudo. E às vezes elas precisam ser mais flexíveis. Elas são muito cheias de regras. Então o interativo fala assim: gente, vamos fazer um churrasco. O conformista fala assim: quem vai pagar? Como que nós vamos pagar? Vamos fazer a planilha de pagamento. Mas todo mundo é importante. Meu cunhado, uma vez ele falou assim para mim: Nando, ele me chama de Nando, ele falou assim: Nando, eu tenho dificuldades para trabalhar com tal pessoa, tudo que eu faço ele acha um problema. Mano, tem uma coisa que eu fiz na vida que ele falou assim: que legal, parece que ele vive caçando um problema. Eu falei: mas você já pediu para Deus mostrar como é que ele foi desenhado? Para você entender qual é a virtude daquilo que Deus fez. E aí a gente começou a observar e descobrimos, sabe onde que ele trabalhava? Na supervisão de turbinas da Embraer em São José dos Campos. Eu falei: olha aí, querido, ele precisa ser, ele nasceu para achar o defeito, é a missão da vida dele, aprenda a lidar com ele. Você imagina se é um interativo olhando as turbinas, está tudo ótimo essas turbinas aqui, pode passar próximo. Esse daí não, ele vai olhar, vai estar tudo perfeito, mas ele vai falar assim: tem alguma coisa errada aqui. Ele nasceu para isso. Pilotos de avião normalmente são assim, porque tem que fazer normas, procedimentos, fazer checklist toda hora que for voar. Se é um hiper interativo, ele entra lá e fala assim: e aí gente, vamos voar aqui, está tudo certo, está pegando fogo em algum lugar? Não, então vamos voar. Não, tem que ser uma pessoa muito meticulosa. Olha que riqueza. E aí Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, seja uma pessoa que entenda que as pessoas são diferentes. Às vezes você vai dizer a mesma coisa, mas a reação vai ser diferente. Às vezes você vai dizer algo que alguém vai achar super legal e outra pessoa do lado vai te criticar por causa disso. Mas é assim. E entender isso, a gente vê isso na vida dos nossos filhos. O Fabrício é mais exato, tudo para ele é econômico. Ele pensa em recursos, ele fala, tudo que eu falo: pai, quanto que custou? Tem desconto? Pai, pede desconto. O Bernardo é mais emotivo. Ele conta história, ele é mais emotivo. E a Manuela é uma mulher, ela tem 7 anos, mas é que ela é muito decidida, muito segura. Se a gente está comendo em lugar, ela precisa de alguma coisa, às vezes ela sai sem avisar, vai lá, pede para alguma coisa para o garçom, sem problema, muito independente. E às vezes eu olho para minha esposa e falo com ela, falo: Su, a gente tem que trabalhar essas características. Por exemplo, se a Manu for muito segura, muito independente, o dia que ela for casar, se o marido for um pouquinho mais, ela vai engolir o marido. Então a gente já precisa trabalhar essa característica nela. Filha, é legal que você seja uma mulher segura, mas aprenda a depender também. Eu não falo nessa linguagem, mas a gente tem que trabalhar. E tudo isso para a glória de Deus. Seja uma referência no trato, na maneira como você tem consciência de como você foi desenhado e as pessoas que convivem com você. Seja uma referência, Timóteo, no amor. Porque às vezes a gente vai estar cheio de razão. Às vezes e é a hora que a gente está mais cheio de razão que a gente toma as piores decisões. Tem hora que você, homem, vai estar cheio de razão pela forma como a sua esposa te tratou, ou vice-versa. E é nessa hora que você está cheio de razão, que você diz algo que você nunca deveria ter dito. É na hora que você está mais cheio de razão, onde você trabalha, que você tem vontade de pedir as contas. Mas não é a hora. É nessa hora que o amor tem que ser maior do que a sua razão, porque a razão nos cega e o amor nos faz enxergar. Jesus tinha muita razão para não deixar sua glória. Jesus tinha muita razão para não morrer por nós. Mas o amor foi maior do que a razão. Então, Timóteo, seja uma referência na forma como você ama as pessoas. Timóteo, cuidado na forma como você trata. Timóteo, seja uma referência no Espírito.
e essa questão da espiritualidade, este fervor dentro de nós. Nós precisamos orar, especialmente nós que declaramos a fé cristã. Nós sabemos que há muitas coisas no nosso modo de viver que não são conquistadas pelo conhecimento humano. Não adianta, você pode ter a formação que você quiser. Nós precisamos entender que aquilo que a gente vive, nós temos a percepção do mundo espiritual, e há muitas coisas que só são conquistadas através da oração. E nós precisamos então encontrar. Isso não é espontâneo, tem que ser intencional, tem que estar na pauta da nossa semana, para que a nossa vida seja uma referência. Às vezes quando eu quero olhar assim, deixa eu ver se a minha vida de oração está sendo relevante, eu olho para a vida das pessoas que Deus me colocou ao lado para cuidar, porque normalmente eles vão reproduzir a nossa vida de oração. Será que meus filhos valorizam a palavra? Será que eles codificam para eles o que é orar? Seja uma referência no Espírito, seja uma referência na fé, Timóteo. E viver com fé, entre tantas declarações que a gente podia dizer, eu gosto de uma que diz assim, é você viver com base no fato de que Deus não se assusta. Não existe nada na sua vida que vai assustar Deus, que vai pegar de surpresa e falar, ô filho, desculpa, eu não percebi. Não, nada assusta. Tudo que nos acontece, como a gente canta, Ele sabe muito bem. Então quando eu tenho essa convicção dentro de mim, eu ando seguro, eu ando com fé, eu saio da minha zona de conforto, eu até quero ter atitudes extraordinárias, que são fora do comum. Muitas vezes nós queremos coisas extraordinárias, mas plantamos as mesmas sementes, se nada muda, nada muda. Então, Senhor, está na hora de você ver transformação na sua casa, na sua família, mas tendo pelo menos uma atitude simples, porque a vida é simples, mas é trabalhosa, mas é simples. E quando você achar que é muito trabalhosa, você fala assim, mas é simples. E quando você achar que é muito simples, começou a apertar, você fala assim, mas é trabalhoso. É simples e trabalhoso. E nessa hora você precisa sair um pouquinho dessa zona de conforto. Eu lembro que nessa questão da pedagogia, eu lembro que quando eu concluí meu curso, alguns anos atrás, eu falei, Senhor, são essas pessoas que vão dar aula, com todo o respeito que eu tenho pelas pessoas que se formaram comigo, mas eu estudei com elas. Eu falei, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. E eu sempre, desde a minha adolescência, eu não sei quem aqui, mas eu era muito tímido. Tem alguém que é tímido aqui? Eu também não ia levantar a mão. E aí eu falei assim, mas eu preciso fazer alguma coisa. E aí o que eu fiz? Eu escrevi, eu falei assim, eu vou num hotel, eu não posso chamar na igreja, muitos deles vão, estão me chamando na igreja para me converter, então, assim, não, eu preciso ir num local, eu preciso falar com eles, na linguagem adequada. E eu fui e eu lembro que eu estava em casa, eu levantei e falei assim, eu vou lá naquele hotel e vou falar com o gerente para me alugar uma sala, eu vou chamar educadores para falar com eles. Eu lembro que eu levantei, que eu sentei, que eu levantei, que eu sentei. A hora que eu sentava eu pensava assim, eu vou falar o quê? Quem que vai me ouvir? Quem que vai lá me ouvir? E quando eu sentava, o Espírito Santo colocava no meu coração aquele impulso de fé, era fazer algo extraordinário. Pode até parecer simples para alguns, mas para mim era extraordinário. E eu lembro que eu cheguei lá, falei com o gerente, falei assim, olha, eu queria fazer um evento aqui para educadores, o que você pode fazer por mim? Porque eu que vou pagar esse evento aqui, eu não tenho recurso. E eu expliquei para ele o propósito, falei assim, me arruma a sua sala menor. Ele falou assim, a minha menor é de 50 pessoas. Eu falei, tudo bem, eu uso o canto da sala. E aí, para resumir a história, queridos, 3 semanas depois, marquei um evento para sexta-feira, isso é dia de marcar evento, marquei para uma sexta-feira à noite, caiu uma chuva em São Paulo, mas eu recebi ali 147 educadores. Entre professores, diretores. Eu sei que foi uma noite incrível. Nós terminamos chorando, todo mundo chorando. E aí, a partir dali, o pessoal começou a me convidar. Olha, você não quer vir falar aqui na minha escola? Olha, você não quer vir falar com os professores, com os alunos, com os pais dos alunos? E eu comecei a ir, até que 2 meses depois, eu recebi uma ligação de um empresário, não sabia quem era ele, mas depois que eu fui descobrir,
Marcos Melo, dono de uma empresa chamada Futuro Eventos, da região aqui de São José dos Pinhais. E ele me perguntou assim: qual é o seu honorário para falar? Eu falei: honorário? Eu não tenho honorário. Como o senhor conseguiu o meu telefone? Aí ele explicou que ele fez um evento, que ele pediu algumas indicações e me contatou. Eu falei: eu não tenho honorário. Ele falou assim: daqui 2 horas nós podemos falar, para você me falar qual é o seu honorário. 2 horas depois eu falei com ele, falei assim: eu não sei, não tenho. O que eu posso te servir? O que eu posso ser útil? Aí ele me explicou que era para falar em congressos de educação. Ele queria me conhecer. E para resumir a história, naquele ano eu falei de norte a sul nos congressos de educação neste país, queridos. Para a glória de Jesus, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando isso porque, não que eu seja qualquer coisa, eu quero te encorajar. Eu lembro que no de Manaus eu olhei o folder, eu vi a foto do Philippe Renaud, que é um ícone da pedagogia, ia falar lá, quando estava vivo, Rubem Alves, escritor, e a minha foto lá. Eu olhei e falei assim: o que eu estou fazendo aqui? Só porque uma tarde eu levantei e fiz algo extraordinário. Pode parecer simples, mas para mim era extraordinário. Eu quero dizer para você, meu querido, levanta, toma uma atitude simples e extraordinária. Você vai ver o que Deus vai fazer. A tua experiência vai ser diferente da minha. Pode ser que não seja na área da educação, pode ser na sua área ministerial, na sua família. Mas não deixa a dúvida te engessar. Seja um exemplo na fé. O fato é que às vezes Deus permite situações que parece que nos assustam, e eu comecei a perceber que nessa hora é que nós estamos chegando no limite. Quando você começa a chegar no limite, o que acontece no seu coração? Naquela hora é hora de superar. Nos dá medo, mas é a hora de superar. Eu gosto de correr, eu gosto de fazer corrida de montanha, eu gosto de fazer meia maratona na montanha. E eu sei a luta que é na cabeça, a hora que você está no 13º quilômetro, a vontade que você tem de desistir, de falar assim: chega. Mas a experiência rica que é quando você conclui. Então eu quero dizer para você que às vezes você está passando, teu coração está tão apertado nesses dias. Não significa que você está sofrendo derrotas, está significando que Deus está te permitindo chegar no limite, porque ao ser aprovado, você vai passar de fase. Você vai alcançar um novo nível. Você vai olhar para trás e vai ter uma história para contar. Para os seus filhos, para os seus irmãos. Então não é a hora de parar e desistir, é a hora de continuar crendo. Seja um exemplo. Timóteo, seja um exemplo, meu irmão, na fé. Seja um padrão dos fiéis. Tenha um nível de excelência da sua fé, porque você só tem uma vida para viver cheia de fé. Seja um exemplo, Timóteo, na pureza, na renovação do seu entendimento, porque o céu é um lugar de mente pura. E pureza e santidade, muitas vezes as pessoas associam isso a ter uma... Nossa, aquela pessoa é santa, ela anda assim, é uma luz azul, um vento que vai voando assim, e vem alguém falar com ela e fala: calma, pecador, fica a 2 metros de distância. E ser santo é como a torta holandesa que minha esposa faz, e meus filhos querem devorar, e se eu estou viajando, não estou em casa, ela fala assim, ela separa um pedaço, e fala assim: vocês podem comer, mas esse aqui é separado, é para o seu pai. Se você olhar o meu pedaço, é igual aos outros, mas é separado. Você parece ser uma pessoa comum, mas você é separado para Deus. A sua vida não é comum, sua vida é diferente, e você renova seu entendimento. Quando Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, não adianta ser religioso, você é um dos principais aqui dessa cidade na religiosidade, você é um dos 70 mais importantes dessa cidade. Eu quero dizer para você que entrar no céu, ver o reino, enxergar, perceber o reino, precisa nascer de novo. Mas como que eu vou nascer de novo? Eu já sou velho, vou para o ventre da minha mãe? Não, você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa tomar um jato de água da palavra que renova teu interior, e ser renovado pelo Santo Espírito de Deus, que habita em você, que é muito gentil, que vai deixar você viver desde que você dê oportunidade para Ele falar ao seu coração. Você vai ver que Ele vai falar, e isso é viver o novo nascimento.
Então, Timóteo, tenha a sua mente renovada. Eu conheci uma jovem há alguns anos, a Bel Pesce, ele escreveu um livro chamado A Menina do Vale. É uma moça que trabalha muito com empreendedorismo e tudo mais, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar dela. E esses dias ela está dando um curso sobre o Vale do Silício, e ela fala com tanta paixão do Vale do Silício, porque lá é uma região que, embora tenha a questão da meritocracia, mas é uma forma de pensar colaborativa, e lá nascem as empresas que realmente transformam o mundo. Mas ela fala assim, eu gosto de falar do Vale do Silício porque a mentalidade das pessoas que ali trabalham e moram é diferente. É disso que ela fala, da cultura. E eu fico pensando, e nós não fomos chamados para falar do Vale do Silício, nós somos chamados para falar da cultura do céu. Promova uma transformação na cultura onde você está, onde você trabalha. Você realmente é uma pessoa separada. Isso é viver de forma pura, de forma santa, porque o céu vai ser esse lugar. E por último, concluindo, Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, não despreze o dom que é em você, Timóteo. Timóteo, não enterra seu dom. Meu irmão, minha irmã, minha família, não enterra o dom que Deus te deu. Não perca a alegria da salvação, não viva de forma pesada. Deus te chamou para viver uma vida leve. Quando eu estava falando dos conformistas, os conformistas, por exemplo, eles têm dificuldade para sorrir. O conformista, quando está relaxado, ele está assim, ó. Nossa, ele está bravo. Não, ele está relaxado. Ele precisa, na verdade, ele precisa assim, eu preciso sorrir. Aí ele tem que fazer um esforço mental, porque não é normal. A questão é que muitas vezes nós permitimos que as situações roubem a alegria da nossa salvação. E a gente tem um viver pesado. A gente fica com o semblante grave. A gente leva isso para dentro de casa. A gente prejudica a vida dos nossos filhos. A nossa vida pode ser leve. A gente pode viver bem. Eu tenho muitas atribuições, porque além das atribuições da igreja local, do MAG Brasil e da supervisão das igrejas do Nordeste, a minha família, 3 filhos, eu gosto de ter um tempo específico com cada um, porque como eu disse para você, eu já percebi que não adianta estar com todos ao mesmo tempo, tem hora que tem que estar com cada um, conversar olhando no olho de cada um. Mas eu falei assim, eu não vou abrir mão de ter uma vida leve, tranquila, vou correr, vou me exercitar, porque eu acho que as pessoas que eu pastoreio, que eu lidero, elas merecem que eu esteja bem. Eu não posso chegar na frente delas, ser pastor é tão difícil, querido. Vai casar? Sim? Você vai empreender esse país? Não. Então não desperdice, não despreze o dom que Deus te deu. Encoraje as pessoas. E se você me permite, eu fiz isso aqui no Gym Brasil. Eu falei para os irmãos que às vezes eu tenho... eu falei assim que às vezes eu fico com vergonha de cantar umas músicas, umas composições que eu tenho, porque eu não tenho a graça que Deus deu aos amados da música. Mas é a graça que Deus me deu para compor essa música. E na área da educação, eu criei uma música que eu queria compartilhar com você, concluindo aqui. Posso? Posso? Sim ou não, queridos? É uma música que diz assim: eu tenho um dom. Eu vou ensinar para você, mas eu queria que depois você cantasse comigo, tá? A música é assim: eu tenho um dom, eu tenho um dom. É a primeira parte da música, já acabou. Eu tenho um dom, eu tenho um dom. Você pode cantar comigo? 1, 2, 3, já. Eu tenho um dom, eu tenho... Olha que lindo. Você pode cantar com um pouquinho mais de alegria e mais força? Então vamos lá, 1, 2, 3, já. Eu tenho um dom, eu tenho... Igreja que sabe cantar é uma delícia, queridos. Agora eu vou ensinar o refrão da música, que eu chamo de a alma da música. É a alma da música. Diz assim... Não precisa chorar com a composição, viu, queridos? Dom, 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 dom. Dom, 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 dom. Canta comigo, vai lá, vai lá. Dom, dom, dom. Não, tá errado.
Os irmãos que têm ouvido musical já perceberam que tem uma escadinha. Quem não tem, tá assim, ó. Dom, 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 dom. Não. Dom, 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 dom. Ah! Dom, 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 dom. Olha aí, vai lá, vai lá. Dom, 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 dom. Ô, igreja abençoada. Vamos cantar a música lá do início. Lembra quando eu comecei a ensinar a música? Eu tenho um dom, eu tenho... De novo. Eu tenho um dom. O refrão. Dom, 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 dom. Dom, 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 dom. Eu não quero abusar da sua bondade. Eu posso dividir em coral 1, coral 2, queridos? Às vezes eu me realizo com essa, vejo os irmãos aqui. Coral 1, coral 2. Eu quero cantar com todo mundo junto do início da música. A hora que eu der o sinal, o coral 1 entra no refrão. Dom, 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 dom. E o coral 1 não para por nada nessa vida. Eu tenho um dom. Continua. Então todo mundo junto. 1, 2, 3 já. Eu tenho um dom. Vai lá. Eu tenho. Mais uma vez. Eu tenho um dom. Entra no refrão. Continua. Dom, 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 dom. Mais forte. Pode ser um pouquinho mais forte? Jesus! O Natal já está ensaiado já, querido. Eu acredito tanto que Deus deu um dom específico para cada um de nós. O que a gente não pode fazer é permitir que a timidez, que a ira, que o ressentimento seja maior do que o amor de Deus dentro de nós. Que Deus te abençoe poderosamente. Que você seja o exemplo dos fiéis. Que você seja um padrão, uma excelência de uma vida. Que Jesus viva plenamente em você. E eu quero concluir com uma pequena historinha que eu li, que diz o seguinte. Uma historinha que fala sobre a gente entregar o nosso melhor. Olha só que interessante, talvez alguns de vocês já tenham ouvido. Nos Alpes italianos, existia um pequeno vilarejo que se dedicava ao cultivo de uvas, para a produção de vinho. Uma vez por ano, acontecia uma grande festa para comemorar o sucesso da colheita. A tradição exigia que nessa festa, cada morador do vilarejo trouxesse uma garrafa do seu melhor vinho. O de maior sucesso, para colocar dentro de um grande barril que ficava na praça central. Um dos moradores pensou: por que deverei levar uma garrafa do meu mais puro vinho? Levarei água, pois no meio de tanto vinho o meu não fará falta. Assim pensou e assim fez. Conforme o costume, em determinado momento, todos se reuniram na praça, cada um com sua caneca para provar aquele vinho, cuja fama se estendia muito além das fronteiras do país. Contudo, ao abrir a torneira, um absoluto silêncio tomou conta da multidão. Do barril saiu água. A ausência da minha parte não fará falta, foi o pensamento de cada um dos produtores. Meus amados, que o poder do Espírito Santo na minha e na sua vida, que uma mente renovada, que a vida de Jesus em nós, nos faça levantar cada dia de manhã e falar assim: hoje eu vou entregar o meu melhor vinho, a minha melhor vida, o que eu posso entregar de melhor para minha esposa, para os meus filhos, para as pessoas que trabalham comigo, que estudam comigo, que vivem comigo, é sempre o melhor vinho. Não leve água, para que a festa não acabe. Viva a vida com leveza, sirva a Jesus com alegria e marque a sua geração. Deus abençoe muito a sua vida. Amo você, minha família, PIB de Curitiba. Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Posso fazer uma oração por você? Põe a mão no seu coração aí, sentado mesmo. Senhor amado, eu oro por cada vida, cada pessoa que aqui entrou. É minha família, Senhor. Eu oro para quem, se alguém chegou hoje aqui com seu coração ansioso,
Que o Senhor traga paz. Se alguém chegou aqui enfermo, receba cura no seu lugar. Cura no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Receba renovo espiritual na sua vida. Se você precisa de um coração liberto do pecado, o Senhor quebra o pecado na sua vida. Ele te dá esse novo coração. Senhor, transforme os membros das famílias. Alcance o lar e a casa de cada pessoa agora, neste momento, Senhor. Envia a tua provisão. Surpreenda os meus irmãos com as tuas bênçãos e com a tua presença, Senhor. Te agradeço no nome de Jesus, é que eu oro. Amém. Amém. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Fernando vai ter que sair rapidinho, senão vai perder o voo do avião. Então eu vou pedir para você, né, ele já vai sair aqui. Queridos, fica de pé, dá a mão para quem está do teu lado, fecha todos os corredores aí. Nós vamos orar. Quem foi abençoado hoje, diga amém. Se foi abençoado, Deus é bom. Deus é muito bom. Fecha os corredores. Não enterra o teu dom. Deixa Deus te usar. Aprende a lidar com os outros. Seja excelente, padrão de excelência. No amor, no trato com os outros, no conhecimento da palavra, na fé. Deus quer levantar no nosso meio gente assim, padrão dos fiéis. Vamos orar, pedir para que Deus nos visite. Pai querido, muito obrigado pela tua graça, pela tua palavra que é viva e eficaz e alcançou os nossos corações hoje pela manhã. Te louvamos, Deus, porque o Senhor nos fez diferentes. Isso é uma graça a gente poder trabalhar com gente que é diferente da gente, melhor do que a gente em áreas que a gente não é tão bom, e por isso a gente é a igreja do Senhor. Nós nos completamos, Deus, nós cuidamos uns dos outros e juntos somos melhores. Te louvamos por isso. Nos ajuda a ser padrão de excelência, nos ajuda, Deus, a ser referencial, nos ajuda a tratar os outros como o Senhor trataria. Que essa palavra que ouvimos hoje, ela possa frutificar nas nossas vidas e nos nossos corações. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito repousem sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes e sobre todo o Teu povo espalhado pela face da terra. Faz assim, Senhor, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, querido. Vai na graça e paz do Senhor Jesus. Dá 5, 10, 15 abraços. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje e nessa semana. Tem almoço hoje? Tem almoço. Se você quiser almoçar aqui na igreja, pode chegar lá no refeitório. Tem almoço gostoso. O pessoal fez para nós aí, para nos abençoar também.